A taxa de desemprego no Paraná fechou o terceiro trimestre em 4,6%. É o menor índice dos últimos 9 anos. Com a terceira queda seguida em 2023, a variação coloca o estado como o quinto do país com a menor quantidade de desocupados. Os dados divulgados ontem fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, de Geografia e Estatística, o IBGE. O levantamento indicou a taxa de desemprego no Paraná, que teve um recuo aí de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior e 0,7 ponto percentual em comparação ao terceiro trimestre do ano passado. Ou seja, o índice de 4,6% representa a terceira queda seguida em relação à desocupação. Esse indicador também é o menor já registrado pelo estado em 9 anos de pesquisa. O resultado colocou o Paraná entre os 5 estados com a menor taxa de desempregados do país, atrás apenas de Rondônia, Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Na média nacional, a taxa de desocupação foi de 7,7%, caindo 0,3 pontos percentuais aí em relação ao último trimestre. O comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas também aí são os setores que mais empregam no estado, com 1 milhão e 100 mil trabalhadores. Na sequência, a indústria geral, com 964 mil profissionais. Em terceiro aparece a administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais, com 925 mil postos ocupados. Segundo o estudo, o Paraná tem 9 milhões e 600 mil aí moradores com idade para trabalhar, sendo que 6 milhões e 180 mil compõem a força de trabalho. Entre essas, 5 milhões e 900 mil pessoas estão ocupadas e 286 mil estão desocupadas, mas procurando emprego. Mauro Moraes, secretário estadual de Trabalho, Qualificação e Renda, comemorou o resultado do Paraná. Vamos ouvir. Esse estado é destaque quando o assunto é empregabilidade. Conseguimos atingir uma taxa de desemprego de 4,6%, a menor taxa dos últimos 9 anos. Provamos mais uma vez que conseguimos fazer melhor, garantindo trabalho em todos os setores da economia. Continuamos no caminho certo. Ainda conforme os números do IBGE, o rendimento médio mensal da população ocupada no Paraná também cresceu, passou de R$ 3.191 no terceiro trimestre, uma variação aí de 1,2% em relação ao semestre anterior. Pedroso, é só comemorar? É comemorar e aprender. Vamos lá, é importante olhar esse número, 4,6% de desempregados. Mas o que significa esse dado? Quando você olha isso para o mundo, Mark, ouvintes, o Paraná ele alcançou níveis mais baixos do que a média dos países da OCDE. O que é isso? Os países da OCDE são aqueles países mais desenvolvidos do mundo. Japão, Israel, Inglaterra, Itália, França, Estados Unidos, enfim. O Paraná, quando se compara ao desemprego, está se comparando a esses países. E quando você olha os nossos companheiros nesses indicadores, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina, esses estados eles têm em comum o quê? São estados com uma grande base produtiva de agronegócio, aonde o agro se integrou com a indústria e está se desenvolvendo e espraiando para todas as regiões. E quando a gente fala de índices de emprego, a gente comemora porque é sinérgico, ou seja, as coisas elas se comunicam. Você percebe que mais pessoas com CLT recebem 13º, que injeta mais recursos na economia, enfim, vários setores se desenvolvem. É isso que a gente fala. O Paraná, esses outros estados são o Brasil que dão certo. Por isso que todas essas medidas legislativas, essa ideia absurda de Robin Hood, não podem destruir nem a nossa indústria, nem o nosso setor de comércio, nem o nosso setor de serviço. Porque é isso, você tem um Brasil que se compara aos países de primeiro mundo e tem outro Brasil que precisa ainda correr atrás e se desenvolver. Mas isso acontece, Mark, cortando as correntes do Estado pesadão. O Paraná cortou burocracia para abrir empresas, as empresas têm sido abertas e empregos têm sido gerados.